Olá, meninos. Hoje nós vamos continuar o finalzinho da premissa, que são os fundamentos dos fatos e direitos, que são os pressupostos lógicos de um pedido, e aí é que são notados os responsáveis pela conclusão. A premissa, que é uma preposição presente em um silogismo que permite chegar a determinado fim conclusivo. Existem premissas maiores. Por exemplo, todos os seres humanos são mamíferos. Existe a premissa menor, que diz respeito a mamífero. Ser humano, premissa média. Pedro, premissa menor. Consequentemente, o exemplo é: Pedro é um ser humano. Pedro é um ser humano. Conclusão: Pedro é um mamífero. Então, a conclusão de que se tira é que todos os seres humanos são mamíferos, que é a premissa maior. A outra conclusão da premissa menor é o ser humano. Dentro da frase, o ser humano. E o cidadão Pedro é a premissa menor. Então conclui-se, diante de tudo isso aí, que Pedro é um ser humano e é um mamífero. Pronto. A partir daí nós entramos em outro tema que é muito comum nas universidades, que é a palavra tese. Tese é um assunto, um tema, um objeto que se apresenta para ser discutido. Então você vai discutir um tema. Você vai discutir um assunto. Isso aí é uma tese. E esse assunto é defendido por uma base determinada hipóteses. Então você vai defender uma tese diante de um grupo de pessoas que vai assistir e a partir daí vai te avaliar. Enfim, a tese é uma expressão que significa ponto. De um modo geral, tese de um modo geral, tese de acordo com o que propõe, tese de acordo com o assunto X. Então, quando você vai redigir uma tese, você pode usar esses significados. Por exemplo, em uma tese há determinado sistema de informatização. Você pode começar também. De um modo geral, a tese é definida como ponto-chave dessa mineração. Em um outro tema, de acordo com a tese, nós podemos concluir que a Coronavac é uma vacina. Então, o assunto vacina diz respeito à tese da doença X. Então, a tese nada mais é do que um tema, um objeto, um assunto que deve ser apresentado e deve ser defendido diante de um grupo de pessoas. Tá, agora nós vamos dar continuidade ao tema de ontem, que é o tratamento térmico. Para que serve o tratamento térmico? Ele serve para melhorar as propriedades de uma peça metálica quanto ao seu uso e à sua utilização. Pode amolecer ou endurecer a peça de acordo com o que se pretende fazer com essa peça. E aí que está atrelado à aplicação
e o destino de onde a peça vai ser usada. Se você precisa de uma peça cujo metal tem que ser resistente, ele tem que passar por um aquecimento, que é o tratamento térmico, com determinados graus característicos que a peça seja dura. Através desse tratamento térmico, melhorar as propriedades, elevando a resistência, a sua durabilidade, enfim, dar mais vida quanto ao uso de determinado equipamento que passou por esse tratamento térmico. O tratamento térmico ajuda nos seguintes aspectos: aumenta a resistência mecânica da peça, auxilia a usinabilidade, reduz o desgaste, elimina tensões e evita quebras, melhora as características e aumenta a vida útil de uma peça. Então essas 5 situações ajudam a peça a ter uma durabilidade muito mais importante ou com mais eficiência do que uma peça que não passa pela termodinâmica. No processo de fundição, se forma muitas tensões na peça. Então, durante a fundição, há muitas tensões na peça, quando ocorre a mudança no estado físico do líquido para o sólido. Aí apresenta bastante tensão. Em determinados usos não pode ter essa tensão magnética. Essas tensões é que acarretou pontos friáveis, pontos demasiadamente tensionados, deformações ou falhas nas dimensões. Todos esses fenômenos comprometem a peça num todo. Através de um tratamento, todos esses fatores são corrigidos, pois há uma reorganização dos átomos, gerando consequências como alivia a tensão, melhora a padronização da estrutura, eleva a resistência, homogeneiza, deixando a peça preparada para ser usada na usinagem. Então você tem essa série de situações que leva durante a usinagem. Pode acontecer que essa peça venha com alguns defeitos que não são visíveis e que são corrigidos com a ação térmica. E essa correção vai eliminar, primeiro, o número de tensões que ocorre numa determinada peça durante a fundição. Melhora a produção e a estrutura metálica. Essa estrutura ela deixa de ter alguns pontos frágeis, pois orienta todos os átomos. Elabora a resistência, ela torna-se homogênea, ela torna totalmente pronta para ser usada em todos os níveis. Há alguns tipos de tratamentos que são mais usados dentro do tratamento térmico. Dentre eles está o recozimento, que no final houve uma pergunta aí, talvez seja do Adriano. Depois a normalização e austempera. Então nós vamos ver apenas 3 hoje e na outra aula a gente vai ver as demais. Então, repetindo aí, você tem vários tipos de tratamento térmico. Dentre esses nós vamos ver apenas 3 hoje, que é o cozimento, a normalização e austempera. O recozimento ele consiste no aquecimento da peça a uma temperatura adequada, seguindo um resfriamento lento. Então você coloca uma temperatura adequada, depois você coloca um resfriamento lento.
cujo objetivo é o cozimento, é conferir uma dureza baixa e uma ductibilidade mais elevada. É mais ou menos elasticidade. Isso vale principalmente nos trens da rede ferroviária, aquele espaço que deixa para ter a elasticidade. Depois você tem a normalização. Consiste em aquecer a peça a uma temperatura adequada com resfriamento ao ar, visando obter uma dureza baixa, uma boa condutibilidade, além de eliminar defeitos no tratamento anterior. Então, se houver alguns defeitos anteriores, quando você leva na ação térmica, na que nós denominamos normalização, que é a base de um resfriamento adequado, e o resfriamento a ar, então esse movimento ou essa termodinâmica, que é o tratamento térmico, vai simplesmente corrigir algum defeito que foi feito durante a ação metalúrgica, quando fez o aço ou quando fez a peça. E depois, por final, nós temos a austêmpera. Consiste em aquecer a peça a uma temperatura adequada segundo o resfriamento em um meio brando. Normalmente, esse resfriamento brando, geralmente é um banho de um determinado sal. Em cada tipo de atividade que vai ser usada essa peça, vai usar um tipo de sal. Nós ainda vamos entrar nessa parte ainda. Visando a estrutura especial chamada baianítica, que é ser dútil e tenaz. Então o material torna-se dútil e tenaz, que é uma propriedade física dos metais, através desse sistema de tratamento térmico que é o austêmpera. Então hoje nós vimos o cozimento, vimos a normalização e também a austêmpera. Os três, mas ainda falta mais alguns. Então vocês estão percebendo que o tratamento térmico simplesmente tem como objetivo dar mais condições da ferramenta, ter mais tempo de uso. Enfim, é um controle de qualidade necessário. Só vou dar um exemplo. Você tem uma peça com muita tensão e você precisa de usar num determinado ponto que essas tensões serão prejudiciais. Se for um aparelho delicado, por exemplo, se você usar um ferro com muita tensão, vai acusar vestígios de praticamente eletricidade. Então tá aí, nós vamos ver um filmezinho de 1 minuto só, quem não quiser desliga o computador. É só para você ver o que é um cozimento e o que é a normalização seguida de austêmpera. Então vamos lá.